Lá vem a professora com Vênus ao espelho. O que ela esconde? Diego Velázquez, o gênio do barroco espanhol, é um mistério. Pouco sabemos sobre sua vida pessoal, porém ele nos deixou um legado de pinturas incríveis. E a Vênus ao espelho é uma delas. Aliás, é o único nu pintado por ele. E é um feito, porque a Inquisição não tolerava esse gênero de pintura. Em geral, os nus eram realizados a partir de cópias de esculturas gregas. Eles não usavam modelos vivos. Então, estes nus do passado não são naturais, não parecem de carne e osso, porque tem um certo rigor escultural, igual a Vênus do Botticelli, aí do lado direito. Também na iconografia da deusa, a representação é frontal e ela encara o espectador. Velázquez representou a Vênus de costas, criando um ar misterioso para a pintura. As texturas dialogam, porque a gente pode sentir a maciez do lençol de cetim que toca a pele suave da mulher. A cortina vermelha sugere um clima erótico à cena, e ela se parece com uma cortesã, uma mulher real, acessível e palpável. Esse quadro foi pintado após uma segunda viagem do pintor para a Itália, com o objetivo de estudar os grandes mestres. Ninguém sabe quem foi a modelo, mas o consenso é de que seja uma amante com a qual ele teria tido um filho que morreu aos 8 anos. E à primeira vista, o detalhe do reflexo do rosto no espelho chama bastante atenção. Primeiro, porque o ângulo de reflexão não está correto. De acordo com a posição do espelho, não daria para vermos o reflexo. O Velázquez era um aficionado por espelhos, então não se sabe a intenção desse erro, entre aspas, porque é provável que ele não tenha de fato errado, que isso aí tenha sido feito de propósito, porque ele também desfoca tanto o rosto que a gente não consegue identificar a modelo, a gente não sabe a sua identidade. Então é como se ele revelasse algo, o corpo dela, mas velasse ao mesmo tempo a identidade da mulher, como se ele estivesse escondendo. Outro ponto que chama bastante atenção é o Cupido, que é o filho da Vênus. Tradicionalmente, ele é representado com os olhos vendados, porque como ele é um deus criança, peralta, ele atira suas flechas a esmo, sem se preocupar em quem ele vai atingir. O Cupido de Velázquez, a venda foi retirada, ela está atravessada aí no seu peito ou também sobre a moldura do espelho, e ele pode admirar livremente toda a beleza. Ele pode ver o rosto, diferente de nós, simples mortais. E o que essa mulher esconde? Pode ser coincidência, o que eu acho difícil, porque esses pintores, eles tinham controle das suas produções. Então, parece que o Velázquez escondeu na totalidade da composição da Vênus um desenho específico. Quando a gente gira o quadro na vertical, as linhas laterais internas do lençol e do corpo parecem formar a imagem dos grandes lábios de uma vulva feminina. Conseguem ver? Comparem aí as duas imagens. Esse quadro teve muitos proprietários, ele serviu de deleite para muitas pessoas e, além disso, ele passou por vários desafios. Em 1914, por exemplo, a Mary Richardson, que para mim era uma doida, tá, pessoal? Ela simplesmente resolveu protestar pela prisão da sua companheira, que era uma sufragista, e qual foi o protesto dela? Atacar essa pintura. Ela desferiu várias facadas na tela, que ficou bem danificada. Ela foi presa e a tela restaurada. Recentemente, outro ataque que eu comentei no vídeo anterior, que foi perpetrado por ativistas climáticos. Mas a beleza resiste, apesar da inversão de valores que a gente assiste atualmente, e ela pode ser admirada lá na Galeria Nacional de Londres por aqueles que sabem ver. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Um abraço, que lá vai a professora.